Olá, meu amado povo. Neste sábado quero gravar um vídeo da Palavra de Deus baseado no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 1 que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Senhoras e senhores, nesse sábado, quero trazer uma mensagem gloriosa da parte de Deus para vocês, para que vocês possam guardar no coração de cada um de vocês, para que o Espírito Santo possa habitar, possa trabalhar e fazer morada. Aqui no livro de Romanos, capítulo 1, o versículo 1 diz assim: Paulo. Senhoras e senhores, Paulo, o seu verdadeiro nome é Saulo de Tarso. Mas em Roma, Saulo se chamava Paulo. É como se fosse uma pessoa. Aqui no Brasil, o nome Pedro é Pedro, mas na Inglaterra é chamado Peter. Então, é o que está aqui. Paulo em Roma é chamado Paulo, mas na sua descendência original, seu nome era Saulo, servo de Jesus Cristo. Querido, a palavra servo significa pertencer a alguém, significa ser totalmente dominado, controlado pelo seu Senhor. A palavra servo aqui no original do grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, é doulo e significa escravo. Então, a palavra servo aqui é o sentido mais rico, é o sentido mais original, é o sentido mais profundo do termo. Então, Paulo está dizendo que ele era escravo de Jesus Cristo. Quando Paulo se converteu, a sua vida totalmente foi dominada por Jesus, foi controlada pelo Espírito Santo. Ele de fato foi um servo de Jesus Cristo. E há um versículo que ele falou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo estava querendo dizer: Jesus é o meu Senhor, eu não me domino mais, eu não vou aonde eu quero, eu não faço o que eu quero, porque eu sou totalmente submisso ao meu Senhor. Paulo serviu a Deus com amor, Paulo serviu a Cristo com fidelidade. Que exemplo lindo quando ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou também de Cristo. Então devemos imitar o apóstolo Paulo no serviço de servir a Jesus. Chamado para apóstolo. O chamado de Paulo ocorreu na estrada de Damasco, quando ele estava perseguindo os cristãos. Ele, no caminho de Damasco, a Bíblia diz que subitamente raiou a luz e Jesus Cristo marcou encontro com ele. E Jesus revelou a Ananias, dizendo: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante das nações e dos filhos de Israel. Glória a Deus. Então, a palavra apóstolo significa enviado. Paulo tinha uma missão. Paulo, ele não se denominou apóstolo. Paulo, ele não se consagrou a si mesmo apóstolo. Paulo, ele foi apóstolo pela chamada de Deus, pela consagração divina. E Paulo disse assim: ai de mim, se não pregar o evangelho. Por quê? Porque ele já estava consagrado para o ministério apostólico, agora separado para o evangelho de Deus. Então Paulo, ele foi separado por Deus para executar essa tarefa. E que tarefa foi? Anunciar o evangelho. Depois da conversão do apóstolo Paulo, de fato ele foi uma testemunha ocular fiel de Jesus Cristo. Ele cumpriu aquele mandamento do Senhor quando disse, Atos capítulo 1, versículo 8, ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria até os confins da terra. Depois da conversão de Paulo, a sua trajetória de vida
foi anunciar o Evangelho. Paulo tinha prazer de pregar Jesus. Paulo tinha prazer de proclamar as boas novas. E Paulo disse: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. A vida de Paulo foi marcada por milagres, e onde Paulo chegava, muitos se convertiam a Cristo. Versículo 2: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, o Evangelho, ele não é uma mensagem nova. Ele não se originou no Novo Testamento. O Antigo Testamento já profetizava a mensagem do Evangelho. Muitos profetas profetizou, mas eu quero citar apenas um. Isaías 61, versículo 1, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho, para proclamar as boas novas. Então, os profetas anunciavam o Evangelho de Cristo. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi. Então, senhoras e senhores, Jesus, ele era judeu, ele era israelita. E Jesus, ele veio da descendência de Davi. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele tinha que ser judeu, sabe por quê? Porque foi da linhagem de Abraão que veio a salvação. Foi da linhagem de Abraão que veio o resgate da humanidade. Glória a Deus. Aleluia. E diz assim ainda: da descendência de Davi segundo a carne. Então, a linhagem terrena de Cristo foi Israel. Jesus era israelita. Então, quando a Bíblia fala segundo a carne, a Bíblia está se referindo à sua natureza humana. Jesus, ele tinha a natureza divina como Deus. Filipenses capítulo 2 e o versículo 6, que a Bíblia dizia que ele tinha a forma de Deus, mas quando ele se tabernaculou em forma humana, ele passou a ser homem de carne e osso. Então, ele se entrou, se fez homem. E a Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo foi Jesus Cristo de Nazaré. Então, Cristo veio à terra com a missão de salvar os pecadores, de proclamar a libertação aos cativos. Ele veio há 2000 anos atrás. Ele revelou ao apóstolo Paulo a vocação apostólica para os gentios. E quando o apóstolo Paulo veio, ele deu a linhagem apostólica, ele saía pregando. E glória a Deus por isso que nós fomos alcançados pelo Evangelho que Paulo pregou. Então nós temos todo motivo de levantar nossa mão para o céu e dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque o mistério da salvação foi desenvolvido e desenrolado. Que nessa tarde o Espírito do Senhor fale com você, console você, acalme a sua vida e te dê muitas bênçãos do céu. Vamos orar pelo minuto. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra inspirada através do seu Espírito Santo. Senhor, todas as pessoas que vão ouvir esta palavra, transforme, mude, regenere, salve ou converta. Deus, faça com que essa palavra mude vida, modifique pessoa, livre pessoa, Deus, do mal, em nome de Jesus, que ela possa decretar salvação e que ela possa trazer firmeza aos que estão na tua presença. É o que eu te peço desde já e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.